Lição de número 10, a ceia do Senhor. Referência bíblica. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. Verdade em ação. A ceia do Senhor é o sacramento que nos relembra a morte de Jesus Cristo em nosso favor e o sangue que ele derramou para nos purificar dos nossos pecados. Na lição anterior, nós aprendemos a respeito do sacramento do batismo e todo o significado daquele rito para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em Cristo. Enquanto o batismo simbolizava a nossa introdução na comunidade cristã, a ceia do Senhor simboliza a nossa continuidade na fé e, consequentemente, a nossa continuidade em Cristo Jesus. Esse é um tema muito importante para o nosso aprendizado, porque assim como o batismo em águas, nós precisamos participar do corpo e do sangue de Jesus, que são simbolizados nos elementos que compõem a ceia do Senhor, de uma forma espiritual, de uma forma reverente, e procurando absorver o significado por trás daquele rito, para que dessa maneira ele cumpra o seu propósito e nós sejamos nutridos espiritualmente da comunhão que há no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Eu espero que essa lição ajude você. Nós vamos dividi-la em dois momentos. O primeiro, trazendo o texto bíblico que vai dar para vocês um norte para entenderem qual é o significado da ceia e qual é o significado do uso de cada um dos elementos que compõem a ceia do Senhor, o pão e o vinho. Num segundo momento, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês que são bastante corriqueiras naqueles que estão prestes a se membrar numa igreja, com respeito principalmente ao ato da ceia do Senhor. Eu espero que esse aprendizado seja muito importante para a sua vida, que ele te abençoe em nome de Jesus. Para que você possa entender um pouco mais da ceia do Senhor, nós vamos trabalhar com o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23, quando Paulo diz assim: Pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e disse: Isto é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Esse texto bíblico que introduz para a gente o assunto da ceia na comunidade cristã mostra que a igreja de Jesus Cristo, a igreja do primeiro século, ela praticava o ato da ceia, a semelhança da ceia que o próprio Senhor Jesus Cristo fez com os apóstolos pouco antes de sua paixão. Você observa que, nesse momento, nós apresentamos a ceia como um memorial daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ao morrer na cruz do Calvário por nós. Desse modo, a ceia é um memorial da morte de Cristo, que nos recorda que a salvação vem da sua morte, que foi concreta e real por nós na cruz do Calvário, e que a purificação dos nossos pecados acontece por conta do sangue que ele derramou ali em nosso favor. O primeiro elemento que compõe a ceia do Senhor é o pão, que simboliza o corpo de Cristo. É muito interessante nós pensarmos na escolha do pão como elemento da ceia e pensar no mundo antigo principalmente, porque no mundo antigo o pão ele era o alimento essencial. Para nós brasileiros, nós temos hoje não o pão como alimento essencial, mas o arroz com feijão. Mas nos tempos bíblicos, na comunidade, na sociedade onde Jesus estava inserido, o pão era o alimento essencial da população. Desse modo, ao se utilizar do pão como símbolo do seu corpo, Jesus estava dizendo que a sua morte na cruz do Calvário haveria de saciar a fome espiritual das pessoas e nutri-las para a sua salvação eterna. No ato da ceia, o pão ele é partido e isso representa o sofrimento de Jesus, o seu corpo que foi ferido em nosso favor para a nossa salvação. E uma coisa interessante de nós aprendermos é que dentro da simbologia bíblica, o pão no ato da ceia não se torna o corpo de Cristo. Não é o que, por exemplo, é ensinado no catolicismo romano, aquele evento místico que é chamado de transubstanciação. Não é isso que nós ensinamos. No ato da ceia, o pão simboliza o
corpo de Cristo que foi oferecido por nós no ato da crucificação. A morte de Jesus sinaliza que nós mesmos morremos para os nossos pecados para vivermos uma nova vida na presença de Deus. Por isso, quando nós oramos pelo pão e o consagramos, o pão se torna não o próprio corpo de Cristo, mas um símbolo vivo daquele corpo, para que dessa maneira nós possamos estar nos alimentando de Cristo Jesus para a nossa salvação eterna. Da mesma forma, logo após afirmar que o pão era o corpo dele, o Senhor Jesus fez isso, isto é o meu corpo, ele também diz o mesmo ao cálice de vinho que ele haveria de partilhar com os seus discípulos, então ele diz que isto é o meu sangue. Enquanto o pão simboliza o corpo de Cristo que foi ferido na cruz do Calvário por todos nós, o cálice simboliza o seu sangue que foi derramado para que os pecados do povo de Deus fossem purificados e este povo fosse aliançado com Deus para a vida eterna. No tempo de Jesus Cristo, o cálice era partilhado com um único recipiente. Obviamente, nós estamos pensando aí em reuniões menores de cristãos, em que havia a possibilidade disso acontecer. Nos dias atuais, por todas as questões sanitárias que nós temos, esse tipo de prática foi substituído pelo cálice individual, para que dessa maneira a gente pudesse estar representando a mesma realidade espiritual, mas com condições higiênicas melhores, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Todo tipo de cuidado sanitário é muito importante para que a igreja possa conservar o seu bom testemunho diante da sociedade. Então, por conta disso, você vai, diferente do que aconteceu no tempo de Jesus, na igreja que você faz parte, você vai estar participando da ceia do Senhor com um cálice individual que somente você vai utilizar. Quando nós utilizamos o cálice e bebemos dele, nós estamos declarando que aquele vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo, e ao participar do cálice, nós estamos declarando a nossa fé de que a purificação dos nossos pecados se deu pela morte de Jesus na cruz do Calvário e pelo sangue que ele derramou na cruz. No ato da ceia, eu tradicionalmente rememoro os discípulos que estão ceando junto comigo do significado de cada elemento. Quando nós estamos partilhando o pão e comendo dele, nós estamos declarando que nós ainda nos alimentamos de Cristo para a salvação. Quando nós participamos do cálice, da mesma forma, nós estamos declarando com todas as letras que nós cremos que o sangue de Jesus Cristo ainda nos purifica de todos os nossos pecados. Ao fazermos isso, a Escritura Sagrada diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que ao participar da ceia, eu estou proclamando ao mundo e proclamando para o reino espiritual de que a morte de Jesus Cristo é o único meio de salvação e que é por intermédio dessa morte que eu sou aceito por Deus. E esse gesto deverá ser repetido pela igreja até que Cristo venha nos buscar. Por isso, periodicamente, regularmente, a igreja se reúne para poder ceiar e desse modo anunciar a morte do Senhor, declarar a vitória e o triunfo de Cristo, anunciar que a morte de Jesus é eficaz para salvar o mais vil pecador. A principal preocupação que os discípulos têm ao participarem da ceia do Senhor são as recomendações que Paulo faz com respeito a participar da ceia de modo indigno. Nós precisamos entender esse texto dentro da realidade completa da ceia. Quando nós participamos da ceia, nós estamos afirmando, através do memorial, 5 coisas. A primeira delas, nós estamos afirmando que nós não temos outro Salvador. A segunda, nós afirmamos que temos nos esforçado para glorificar a Deus em todas as coisas. A terceira, nós estamos afirmando que estamos procurando viver afastados do pecado para a glória de Deus. A quarta, nós estamos afirmando que ainda nos alimentamos de Cristo e da sua salvação e que essa é a fonte de todo o gozo espiritual que nós temos. E quinto, nós estamos afirmando que a nossa confiança de salvação reside em Cristo e não nas nossas próprias obras de justiça. Todas as vezes que ceiamos, devemos trazer estes sentimentos ao nosso coração para que o ato da ceia não seja simplesmente uma refeição comum, mas um ato espiritual que vise glorificar a Deus. Quando Paulo fala de participar da ceia de modo indigno,
ele está dizendo de que é possível alguém fazer a refeição da ceia não discernindo o corpo do Senhor. O que isso significa? É quando participamos da refeição e não enxergamos nele todo esse significado espiritual que a ceia está investida. Desse modo, é comer o pão e não enxergar ali a obra de salvação e o corpo de Cristo ferido na cruz. É beber do vinho e não perceber ali o símbolo do sangue da nova aliança que perdoou os nossos pecados. Quando nós fazemos da ceia uma refeição comum e participamos dela sem temor, sem alegria, sem gratidão espiritual e sem renovarmos os nossos votos de lealdade e de confiança em Cristo, nós estamos participando da ceia indignamente. E isso traz malefícios espirituais enormes para aqueles que dela participam. Por isso, Paulo nos orienta a não participarmos da ceia indignamente. Desse modo, todas as vezes que nós nos reunimos para cear, devemos fazer isso em oração, com uma reflexão sincera, com um autoexame honesto e verdadeiro, trazendo à mente, à consciência os nossos pecados, nos arrependendo sinceramente deles e procurando glorificar a Cristo em todas as coisas. Essa é a maneira bíblica de se participar da ceia. A ceia não é um ato de participação que envolve o meu mérito pessoal, isso é muito importante você entender. A ceia é uma obra da graça, como tudo que provém do Evangelho. Por isso, a ceia nunca está sendo oferecida para quem merece participar dela. Nós recebemos o direito de cear por conta da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela sua justiça atribuída a nós. Então, ela é um ato de graça e um ato da misericórdia de Deus em nosso favor. Nenhum de nós deve participar dela com um sentimento meritório de esse mês eu fui um crente top, eu mereço participar da ceia. Se essa é a sua pretensão, não toque no pão, não toque no cálice. Você está carregado, embriagado de justiça própria. Mas você deve, ao sentar à mesa com os discípulos de Jesus e participar do pão e do cálice, pensar: eu não mereço esse banquete, mas ele morreu por mim e ele me tornou filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. E por essa graça, por essa misericórdia demonstrada, pela consciência que eu tenho de que sou discípulo e devo viver leal ao meu Deus, eu vou participar da ceia do Senhor. Esse é o sentimento de um verdadeiro discípulo de Cristo. Algumas igrejas realizam a ceia mensalmente. Algumas igrejas servem a comunhão todos os domingos de manhã. Algumas igrejas, associado à Páscoa judaica, fazem a ceia uma vez por ano. Na Igreja Pentecostal Reformada, nós ceiamos na casa de oração a cada 2 meses, associando o dia da ceia com a Assembleia de Membros, onde nós deliberamos de assuntos da comunidade e pretendemos, não fazemos isso ainda, mas isso vai acontecer ao término da implementação da igreja, que nos pequenos grupos de comunhão os discípulos possam ceiar também uma vez por mês. Dessa maneira, entendemos que nós vamos conseguir concretizar o plano de Deus de que renovemos a nossa confiança no Senhor num período de tempo que seja adequado e que não torne a ceia um ato corriqueiro e que não possa ser aproveitado de uma forma espiritual. Mas é importante frisar que a periodicidade da ceia não é normativa. Não existe uma instrução bíblica sobre quando devemos fazer. Por isso, as igrejas organizam a sua celebração da ceia de acordo com as suas possibilidades, e isso não é demérito para nenhuma delas. Isso é muito importante você entender. Na compreensão que nós temos da ceia, que a ceia é a nova aliança, a celebração da nova aliança no sangue de Jesus Cristo, nós entendemos que só deve participar da ceia quem está aliançado com o Senhor Jesus. Como que nós nos aliançamos com Ele? Primeiro, nos arrependendo dos nossos pecados, abandonando o mundo e procurando viver uma vida pela fé em Sua palavra, uma vez que o Espírito Santo nos iluminou, nos convencendo que nós somos pecadores e nos chamando para a conversão. Um segundo, quando, em obediência a essa fé que nós acabamos de receber, nós nos batizamos em água para sermos introduzidos como membros do corpo de Cristo na comunidade cristã que participamos. Dessa forma, entendemos que biblicamente só deve participar da ceia aqueles que anteriormente já se aliançaram com Cristo. Por isso, não permitimos que crianças e não permitimos que congregados da igreja que não sejam batizados em água, que não tenham testemunho cristão ainda, possam participar dos elementos da ceia. Nesses dias,
esses irmãos eles não participam do culto, ou se são filhos de familiares crentes já batizados, eles têm uma atividade à parte do momento do cerimonial e não participam nem do corpo, nem do sangue do Senhor. O batismo e a ceia são sacramentos indispensáveis para que você possa expressar e viver o cristianismo bíblico conforme ele foi ensinado nas Escrituras Sagradas. Desejo do meu coração, como pastor titular da Igreja Pentecostal Reformada, é que você obedeça a palavra de Deus, crê em Cristo como seu Salvador e mergulhe nessa nova vida para que então você possa participar de todos os benefícios que são advindos do batismo em águas e da ceia do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.